Se você, assim como eu, também se emocionou com a história da Max, senta aqui que a gente vai conversar mais um pouquinho. Pois é, amigos, essa semana agora que passou, dia 25 de dezembro, lançou, né, mais 3 episódios de Stranger Things. E sim, mostrou muita coisa da vida da Max, e que sim, é uma das nossas personagens favoritas, mas não é a principal. Então o pessoal fica, ai, como que isso, como que aquilo. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje nesse vídeo. Então deixa seu like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Tem vídeo toda semana. Vamos lá? Eu sempre ficava me perguntando por que, já na quarta temporada, toda vez que lançou, que iniciou esse roteiro de que a Max estava com problemas, de que o Vecna ia atrás dela, que a gente ficava com aquela sensação de, ai meu Deus, e não sei o quê, e aquela coisa, aquele sentimento, né, aquela coisa toda que estava acontecendo. E a gente não conseguia explicar por que que a gente se sentia dessa forma. Agora, quando lançou o volume 4, e sim, isso é um spoiler se você não assistiu, mas a Max volta, né? Ela consegue voltar. E quando ela volta, que ela chora, que dá aquela sensação, né? Mas é de alívio, de tipo assim, cara, ela conseguiu. E eu ficava me perguntando por que que eu me sentia assim? Por que que eu tinha tanta empatia pela história da Max, né? Por que que eu, mesmo ela não sendo a personagem principal, ela não sendo a Eleven, ou o Mike, ou o Will, né? Por que que a gente se importava tanto com a trajetória dela? Por que que a gente torcia tanto? Por que que pro Ed talvez não tenha sido dessa maneira? Mesmo que pro Ed tenha sido sofrido, mas por que que a gente não sentiu isso que a gente tá sentindo agora com a Max? Então, por que que a gente tem tanta empatia pela Max? Porque diferente de outros personagens, de outras pessoas, ela não dramatiza a dor dela, né? Ela perdeu o irmão na terceira temporada, o irmão postiço, que ela tinha problemas, mas era o irmão que representava aquilo pra ela. Então ela não dramatiza a dor, ela não pede ajuda, ela não fica trancada dentro do quarto, não. Ela sente a dor, mas ela não pede ajuda, ela não verbaliza isso, né? Ela não se coloca na posição de vítima. E o que é que faz a gente se identificar com ela, né? Porque tem muita gente na vida real, na nossa vida cotidiana, que tá sofrendo um luto, e luto não precisa perder alguém da sua família. Às vezes é um luto pelas suas escolhas ruins, pela sua frustração. Então, como ela não verbaliza, a gente se identifica. Poxa, a bicha tá passando por uma situação ruim, né? O que que ela faz? Ela se afasta, né? Ela carrega aquela culpa dela em silêncio, que ela acha na cabeça dela que aquilo ali é uma culpa. Pode nem ter sido culpa dela. Na verdade, não foi culpa dela, né? Nada do que aconteceu. Mas ela se fecha, ela não procura ajuda, ela acha que vai atrapalhar a vida das pessoas, né? Então, tudo isso faz a gente se identificar com a dor da. A maioria das pessoas, elas não pedem ajuda. E também não pedem ajuda também porque, além de não ter uma base ali, alguém para ajudar, para socorrer, às vezes acha que as outras pessoas também vão se sentir incomodadas. E sim, gente, tem famílias disfuncionais, tem pessoas que têm uma roda de um ciclo que não é saudável, que às vezes você vai falar. Eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia, as próprias pessoas da minha família falavam assim: isso é um absurdo. Como assim? Você não tem amigos, você não tem seus pais? Cadê sua mãe para conversar com você sobre isso? Isso é um absurdo. E aí, pouco tempo depois, eu vi que essas pessoas que falaram mal de mim estavam fazendo terapia também. Então, assim, às vezes a nossa rede de apoio também precisa de apoio, porque eles também não sabem como se curar, né? Então, às vezes é difícil. Então, a mãe da Max estava passando por um processo também, porque o padrasto foi embora, deixou ela, elas perderam o nível, saíram daquela casa, foram morar num negócio de trailer, que também não era muito bem visto na cidade. A mãe virou alcoólatra, né? Então, assim, ela carregava aquela culpa do tipo assim, eu poderia ter salvado ele se eu tivesse sido mais legal com ele. E se eu tivesse trazido ele para perto de mim, quando na verdade a gente sabe que tudo isso também são escolhas das outras pessoas. A gente também não pode controlar tudo e achar que a gente vai dar conta porque a gente não dá conta. E isso também é uma coisa que faz a gente se identificar, porque ela carrega essa culpa de poderia ter salvado o Billy, o irmão dela, né? Eu poderia ter amado mais e poderia ter trazido ele para perto. E na verdade a gente sabe que isso só seria possível se ele também quisesse. Sim, aos 45 minutos do segundo tempo ele se arrependeu. Eu entendo, ela viu a bondade dele ali, né? A micro bondade dele que apareceu. Mas eu acho que também isso torna a dor mais real. Porque quantas vezes a gente perde pessoas, e eu tô falando perder no sentido literal das coisas assim, do tipo, quantas vezes a gente perde amizades e amores e a gente pensa que poderia ter feito mais, que poderia ter se doado mais, e na verdade a gente não poderia fazer mais do que a gente fez. A gente fez o que podia naquela época, então se culpar demais também é humano. Então, mas ela é muito nova, ela é uma criança, então ela não sabe lidar com aquele sentimento. E eu vejo gente adulta também que não sabe lidar.
Esse tipo de pensamento que ela tem, do tipo, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, vira aquela coisa devastadora. Por quê? Porque não tem resposta. E nunca vai ter resposta. Porque ela nunca vai saber o que ela poderia ter feito. Porque não vai mais acontecer. Então o Vecna, ele não cria a dor dela, né? Ele já entra naquele ponto que já existe. Já existe a dor dela. Ele só aumenta, potencializa o que ela já sente. Que é muita crueldade da parte dele, sim. E sim, quando toca a música da Kate Bush lá, foi um dos maiores acertos da toda a temporada, de toda a história da Max. Porque a música não é sobre salvar a Max. A música é sobre salvar quem assiste, porque a letra da música fala sobre alguém que se importa, alguém que ainda quer estar ali, né? Alguém que poderia tá vivendo aquilo no lugar da outra pessoa. Então, quando a gente assiste, que a gente sente a música, é porque sim, a gente se identificou com aquilo. Todo mundo teve uma música, uma pessoa, um livro, um filme que representa o que a gente queria viver. Representa aquela sensação do tipo, nossa, quando essa música toca, o feeling dela me dá tudo. Então, assim, quando a Max acorda agora na quinta temporada, né? E ela fala, eu não precisava da música, eu precisava de você, Lucas. Por quê? Porque a música nunca foi o que salvava ela. O que salvava, de fato, o que iria salvar ela, era aquele vínculo que ela tinha com as pessoas, né? A representação do Lucas. A música dava a sensação. Mas a música não era a necessidade que ela precisava. Ela não precisava voltar 100% por conta da Kate Bush, entendeu? Então, quando a gente coloca um hiperfoco em uma coisa, não é necessariamente sobre aquela coisa. É sobre o que a gente se sente quando aquilo ali tá vivendo. Quando eu escuto, sei lá, uma música da Ferg, Big Girls Don't Cry. Aquilo ali não é representação da Ferg na minha vida. Aquilo ali é o que aquela música causa de lembranças dos momentos que eu vivi, as sensações que eu vivi, sabe? Então essa representatividade da música com a Max também reflete na gente. Então a gente se sente representado ali de alguma forma. E sim, gente, a Max ela não é a heroína da série. Ela não é forte, ela não tem superpoderes, mas ela consegue atravessar a tela justamente por isso, porque ela é humana. Então ela é irônica, ela é debochada, ela trata a dor dela com cinismo, que é o que a maioria das vezes a gente faz, né? A gente não fala sobre o que a gente sente, a gente faz piada, a gente ri, a gente afasta que as pessoas a gente afasta para que as pessoas não sintam o que a gente tá vendo, porque a gente tem medo, porque é fraqueza. Aos olhos das outras pessoas, você estar de luto, você estar sofrendo é uma fraqueza. A gente tem que passar por cima o tempo todo das coisas. A gente não pode falar sobre o que a gente sente, né? Então, quando a gente demonstra o que a gente sente, a gente é visto aos olhos de muitas pessoas como fraca. Obviamente que eu não tô falando de pessoas que vivem da dor, né? Eu tô falando de você estar num momento doloroso como ela, que perdeu aquela vida que ela tinha, o que ela achava que era certo e errado ali, e ela teve que fazer outra coisa. Então, para ela, o luto silencioso era muito mais sobre a dor dela, o que ela poderia ter feito, do que sobre o Billy de fato. O Billy era a consequência daquilo, mas a dor dela estava sendo cavada. Ela é uma personagem que a gente se identifica porque ela é divertida, ela é humana. Ela, a terceira temporada pra mim foi a melhor dela. Ela com a Eleven lá, um pé na sua bunda e namorados, amigos não mentem, mas namorados mentem. Então assim, eu gosto dela. Não acho que ela é a minha personagem favorita, mas eu gosto de como desenvolve, eu gosto de como a gente sente e por isso que causa essa comoção toda. Porque a gente sente o que ela tá sentindo, a gente entende. Não se justifica, porque eu acho que também. Mas é adolescente também leva a causa ganha pra tudo. Mas enfim, eu entendo e me identifico com o que ela sente. E sim, ser forte não é nunca quebrar. Né? A gente tem uma ideia de que, ai, sou forte, não sei o que, não. Ser forte não é nunca quebrar. Ser forte é você continuar, mesmo quando você está quebrada. Então, quando você vê a Max ali, ela não tá querendo morrer. Ela só não quer sentir aquela culpa, aquele ódio, aquela frustração. Ela continua. Tanto é que quando o Vecna vem buscar ela, em momento nenhum ela fala assim, ai, me leva, eu vou com Deus. Não. Ela quer lutar, ela não quer morrer, ela quer matar a dor que tem dentro dela, né? A culpa, a frustração. Por isso que eu faço uma analogia da Maxi com o destino de Ofélia, que tem um vídeo aqui no canal, que a Ofélia, ela se entrega à dor. A Ofélia, ela não luta. Ela entra num parafuso ali que ela só vai. A Max não. A Max, ela tá no parapeito ali caindo, mas ali, quando acontece a coisa pra valer, que o Vecna vem atrás dela, ela luta.
Ela cai, mas ela levanta, então ela vai atrás. Tanto é que ela foge dele, ela procura lembranças felizes, ela procura é, um lugar, uma forma de sair dali. Por quê? Porque ela não quer morrer. Ela só não quer mais se sentir daquela maneira, sozinha, frustrada, com dor, né? Ela não quer mais viver aquelas sensações de frustração, mas ela quer continuar a vida. E principalmente o Lucas também é um fluxo de sentimento pra ela bom, porque ele representa alguém que ficou, alguém que estendeu a mão, alguém que estava ali pra ela. Então, quando ela acorda, o que ela fala nunca foi sobre a Kate Bush, sempre foi sobre você, porque não era sobre a música, era sobre a sensação que ela tinha com o Lucas, né? A sensação de felicidade ali. Esse paralelo da Ofélia com a Max é muito legal da gente ver, porque são duas pessoas que viveram tragédias na vida, né? Sensações ruins, mas uma escolheu se afogar na melancolia, na dor, tudo ali, e a Max não, a Max escolheu enfrentar. Mesmo quebrada, mesmo com dor, mesmo sofrendo, mesmo sem propósito nenhum ali, mas ela não desistiu. E você vê claramente que quando o Vecna ataca as pessoas, ele não ataca respectivamente a pessoa, ele ataca a dor da pessoa. Sempre que a pessoa tem um vazio ali, ele vai e ele aumenta, ele potencializa aquela dor. Quando eu tava até conversando com a minha mãe sobre isso, né, que ela tá assistindo a Stranger Things também. O Vecna, ele não cria as dores. O Vecna, ele não cria o sofrimento nas pessoas. Ele pega pessoas que já estão quebradas e ele potencializa isso, ó, pro máximo. Por que que ele não foi atrás da Eleven? Porque a Eleven não tem como. Na verdade, ele queria, né? Mas eu tô falando assim, que ele procura tragédias de pessoas que estão se afogando naquele. A Eleven não tava, né? O Will também não. Apesar de que agora ele vai pegar o Will, né? Lá ele. Por que que aquele quarto episódio da quarta temporada, que é quando a Max, o Vecna pega ela, né? E ela começa a levitar e tal. Por que quando acaba, quando ela consegue sair, e dá aquela sensação de choro? Dá aquela sensação de, meu Deus, o que tá acontecendo? Por quê? Porque a gente se identifica com ela. A gente sabe que mesmo fraca ali, ela tá tentando sair, que a dor, ela não vai passar de uma vez. Ela vai passando aos poucos, porque a gente tem que entender os nossos processos, os nossos caminhos, né? A gente tem que entender que pedir ajuda não é um erro. A gente precisa, às vezes, das outras pessoas. A Maxi, ela teve que entender que ela não ia conseguir se livrar daquilo ali, da dor, do luto, da perseguição do Vecna, sozinha. Ela precisava dos amigos, ela precisava do Lucas especificamente. A música era só um simbolismo, mas ela precisava daquilo, ela não ia conseguir sair daquilo sozinha. E isso não é vergonha. Pedir ajuda não é vergonha, né? E sim, quando o Vecna procurou ela, dois momentos, né, que levou ela, ela poderia ter desistido. Porque sim, desistir é a coisa mais fácil que existe. Você simplesmente, não quero mais desistir, deixa eu pra lá. Continuar, escolher viver é difícil, porque é todo dia um trabalho que você tem que fazer mental para estar bem, para superar. E sim, ela não vai acordar e, eu tô bem, não. Ela levou tempo para absorver aquilo. Então, por isso que eu digo assim, que a gente se identifica, porque a gente olha e pensa, poxa, talvez se fosse comigo, talvez eu desistisse. Ela teve força demais para sair daquele buraco, né? Com a ajuda de todos os amigos que também não desistiram dela, né? Então a gente vê como essa ligação é forte. Não, eu não acho que a gente se identifica porque ela é bonita, porque ela é isso. Eu acho que a gente se identifica porque a gente olha para ela e a gente pensa assim, meu Deus, ela não quer morrer. A Maxi nunca quis morrer. Ela nunca foi uma pessoa suicida, né? Ela só não sabia mais como viver. Ela não tinha mais propósito. E isso é completamente normal porque chega um momento da vida que você tem um grupo de amigos e esse grupo de amigos vai viver coisas diferentes porque você vai crescendo e você vai conhecendo pessoas diferentes, você vai conhecendo lugares diferentes e é completamente normal cada um procurar coisas diferentes. Então, a Eleven saiu da cidade, né? O Will também. O Mike e os meninos estavam jogando com outro grupo, estavam conhecendo outras pessoas. O Lucas foi pro basquete. Então, assim, cada um estava seguindo sua vida, o que é completamente normal. Não foi culpa de ninguém ela ter ficado no estado de negação, não foi culpa de ninguém ela ter ficado de luto. Porém, cada um viveu sua vida, cada um estava vivendo e ela não sabia como viver, como seguir em frente depois de estar sentindo tudo aquilo. Então, sim, é completamente normal. Eu não vou julgar e dizer, as pessoas se afastaram dela. Não, cada um tá vivendo a sua vida. Gente, todo mundo tem a sua vida.
Obviamente, a gente vai passar por altos e baixos, e nem sempre todo mundo vai estar ao nosso redor, porque as outras pessoas também estão passando por altos e baixos, né? Eu fico incrível quando a gente fala assim, ai, mas você passou a semana, você não me mandou hoje. Gente, cada um tem uma vida, e problemas e dilemas todos os dias. Eu não tô justificando a ausência e o desapego das outras pessoas, mas eu tô falando que cada um enfrenta seus demônios todos os dias. E e às vezes a gente não tá prestando atenção. Isso não é culpa de ninguém. Às vezes a gente tá prestando atenção porque eu também tô passando por um problema, fulano também tá passando por um problema, ele também tá passando. E a gente tem que aprender a pedir ajuda de vez em quando. O Lucas estava ali, prestando atenção nela, mas ele também tava prestando atenção na vida dele, que ele também queria jogar basquete, ele também queria ser popular. O Mike queria jogar, né? O Ed tava vendo aquilo ali, o Dustin. Então, assim, não é culpa de ninguém. Então, sim, um gatilho que eu tenho quando eu assisto Stranger Things. Eu chorei no quarto episódio. Eu chorei agora quando ela voltou, né? Com toda aquela coisa. Eu fico até arrepiada. Ui. Porque é uma personagem, sim, que eu tenho muita empatia. Porque eu olho e penso assim, meu Deus, ela não quer morrer. Nenhum daqueles personagens queria morrer. Nem o Christian, né? Nem a Christian, nem aquele outro, o Fred. Eles não queriam morrer. O outro menino também, né? Eles não queriam morrer. Eles queriam matar tudo o que tem dentro deles, né? Aquele vazio, aquela situação que se instalou ali. Então, sim, Stranger Things é uma das minhas séries favoritas. Apesar de me dar gatilho em várias cenas, porque eu me identifico com algumas coisas. Mas, sim, é muito bom a gente se identificar e aprender também com os personagens que a gente assiste e saber que a gente não tá sozinho. A gente tem uma galera também que pode ajudar a gente. Que pode estender a mão, que pode dizer, ó, tá tudo bem, a gente tá aqui, a gente não vai desistir. Então, sim, esse foi o vídeo de hoje, esse é o último vídeo do ano de 2025. Semana que vem, quando a gente voltar, já é 2026, então eu quero agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal esse ano, todo mundo que esteve comigo aqui, né? Todo mundo que compartilhou, que comentou, que curtiu. Não interessa se foram muitos, se foram os poucos. O que importa é quem tá aqui nesse momento. Então, eu queria desejar que todo mundo que tá assistindo esse vídeo tenha um ano de 2026 incrível, abençoado. Que a gente aprenda muito sobre a vida, porque tem muita coisa ainda pra gente aprender pra eu falar nesse canal aqui. Então, um beijo pra vocês. Um feliz ano novo, que todo mundo seja muito abençoado nesse ano. E sim, vamos pro último episódio de Stranger Things. Eu já tô com vontade de chorar, mas enfim. Um beijo pra vocês e até semana que vem. Até 2026.